olha, de volta a São Januário, o Vascão ficou no empate, 1-1. Ih, ele já respirou fundo. Bebeu uma água da Juventude. Melhor beber, Penê. Olha aí, bota aí a água. O Flavini que tava lá, conta pra você. Tava lá, Pedrosa? Não. Ai, meu Deus. Rodou. Foi a volta do gigante à colina depois de mais de um mês. Só que o retorno não aconteceu como a torcida desejava. Edson Carioca passou como quis no meio da defesa e fez um belo gol para o Juventude. Mas a gente tomou o gol muito cedo, né? Tomamos mais uma vez. Faz tempo que a gente não tomava, acho, um gol tão cedo. E a gente tem que correr atrás o tempo todo, né? Você fica o tempo todo tendo que transitar também. E realmente não encaixou, né? A gente tinha total clareza que precisava da vitória e a gente ficou mais afobado do que deveria, né? O Vasco acordou e depois do cruzamento do Verrete, Payet pegou de primeira e jogou por cima. Hugo Moura tentou de longe e a bola subiu de novo. Mas o volante conseguiu um desarme que deixou o Payet numa boa. O francês bateu bem para empatar ainda aos 10 minutos. Só que o Vasco parou depois disso. O Juventude quase fez o segundo com Gilberto e Danilo posa no rebote. O jogo caiu no segundo tempo e a melhor chance do Vasco foi nessa cabeçada do Verrete. O Juventude respondeu com Everton e Léo Jardim espalmou. A situação do Vasco piorou quando Souza fez essa falta e foi expulso com apenas 3 minutos em campo. O time do Sul foi para cima, Maicon falhou e o Marcelinho perdeu a chance. Léo Jardim segurou a pressão nos últimos minutos de um empate frustrante em São Januário. Nem com a volta para casa, o Vasco reencontrou o caminho da vitória. O time chega a 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e fica estacionado na 9ª colocação. Quando você não pontua alguns jogos como a gente vem agora, né, principalmente com empates aí, já começa a incomodar de novo, né, onde a gente não queria ser incomodado, mas é cruel para todo mundo. No desanimado fim de jogo, Payet foi um dos poucos que mereceu aplausos da torcida. Ah, não é possível, DJ Careca. Ele tá todo animadinho com o Felipe Luiz, tá botando na palavra pro Pedrosa. Merece você? Merece. É verdade esse bilhete? Merece pela atuação. O que aconteceu? A atuação foi terrível, foi tão triste quanto essa música. É sério, assim, eu sou um cara muito tranquilo, assim, em relação ao trabalho do Paiva, sempre falo que o Paiva é um treinador que se o Vasco está nessa situação de uma semifinal de Copa do Brasil é por conta dele, se o Vasco está tranquilo dentro do Campeonato Brasileiro também é por conta do Paiva, que começou muito bem, que começou fazendo feijão com arroz, entendendo as limitações do elenco, colocando as peças onde tem que colocar, mas assim, o Vasco já não vence 6 jogos. Eu acho que o momento da Copa do Brasil vai maquiando o desempenho do Vasco do que está acontecendo. São 6 jogos sem vitórias entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e assim, nesse recorte tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, tem Flamengo, tem Cruzeiro. Todos esses eu entendo, porque são times superiores ao Vasco da Gama. O Juventude não é superior ao Vasco da Gama. O Vasco não pode jogar tão mal dentro de São Januário como foi contra o Juventude. Com todo respeito ao Juventude, o Jair Ventura, que é um bom treinador, que inclusive fez uma mudança tática no segundo tempo muito boa, marcando o esforço e matou o Vasco. Mas assim, o time do Vasco tem mais qualidade, estava dentro de São Januário, com 20 mil pessoas, faz um primeiro tempo onde toma um gol aos 3 minutos, numa falha ali de marcação muito fraca do Maicon e do Lucas Piton, que ficam olhando o Edson Carioca passar e o Vasco toma o gol aos 3 minutos. Aí, novamente, você tem que correr atrás do resultado. Ainda bem que o Vasco, logo depois do gol, acordou. Teve 4 grandes chances ali criadas. O Payet conseguiu fazer o gol, inclusive foi a melhor partida do Payet nas últimas que ele vem fazendo, chamando a responsabilidade. E o primeiro tempo ficou realmente essa trocação. Não foi o primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo razoável. Agora, o segundo tempo do Vasco é terrível. Terrível, fraco tecnicamente, fraco nas ideias, pobre, de lançamentos longos, nessa marcação curta que o Juventude conseguia fazer em cima do Sforza. O Vasco agora está com o Rafael Paiva fazendo a mesma coisa que o Diniz faz, que é sair do goleiro. E não tem dado certo.
Não tem dado certo essa saída curta. O Vasco está usando e abusando dessa saída curta e errando o tempo inteiro. Isso precisa ser corrigido. Então, para mim, o segundo tempo do Vasco foi terrível e o Vasco só não perdeu por conta do goleiro que ele tem, que é um goleiro de nível de seleção brasileira, Léo Jardim. Fez defesas absurdas no segundo tempo, o Juventude poderia ter vencido a partida e no momento que o Vasco estava ameaçando ali a agredir um pouco, o Souza vai lá e dá uma tesoura no jogador do Juventude e acaba sendo expulso e aí acaba totalmente... Sem discussão. Sem discussão, não né? tem nem discussão. Então, assim, repito, eu vou entender contra o Palmeiras, vou entender contra o Atlético Mineiro, vou entender contra o Cruzeiro, vou entender contra o Flamengo. Contra o Juventude em casa, o Vasco precisa jogar melhor. Isso eu não vou entender. Ô, Vene Casagrande, tem um ponto, todo time tem pontos de luz, né? São personagens que são extremamente importantes. E aí, quando esse personagem não está ou não vai tão bem, o time muda bastante. Eu sempre identifiquei esse personagem desde o ano passado como o Lucas Piton. O Piton é um cara extremamente importante. E determinamos aqui juntos que no ano passado foi o jogador mais regular da temporada. O Piton joga de ponta a ponta bem o campeonato, né? Mas tem alguns jogos que eu vejo que o Piton tá vibrando um pouco abaixo do que a gente vê, do que a gente espera. Gente, o que é super natural. Porque eles se cansam, alguma coisa acontece, eles têm a família, enfim, um monte de coisa, né? Eu acho muito fisicamente também, a gente tá chegando aí no final da temporada. Mas é estranho porque ele é tão regular que a gente, quando vê o Piton não jogando tão bem, a gente acha estranho. E veja como que o Vasco depende bastante do brilho dele, né? Até para aquela dobradinha ali com o Verratti, a gente tá vendo ele subir um pouco menos. Como ele é importante pro Vasco, né, Venê? Concordo com você, de fato ele caiu muito de produção. Muito não vou utilizar a palavra muito. Ele caiu de produção, por quê? Porque a gente sabe que ele pode entregar mais, é um jogador extremamente irregular. Só que a gente tem que levar em consideração que é um ser humano. Eu até brinco, se o Messi e o Cristiano Ronaldo eles vivem uma má fase, por que o Lucas Piton não pode viver uma má fase? E a gente precisa levar em consideração o lado também fora das quatro linhas. Eu não sei se está acontecendo algo. Por exemplo, no Flamengo, o Eric Pulgar está passando por um problema extremamente delicado, pessoalmente falando. E isso pode ter feito o rendimento dele cair. A irmã dele foi diagnosticada com depressão. Então, assim, isso, querendo ou não, pode afetar o lado mental do atleta. O Lucas Piton, ele pode estar vivendo algo pessoal ele também. Ele teve filho recentemente, né? Aí, isso pode ser levado em consideração. Pode ter acontecendo em relação pois a isso. É, e de fato, a gente brinca, ele pode estar dormindo menos. Então, isso tudo você tem que levar em consideração. Mas a gente é pago para analisar. E, de fato, o Lucas Piton não está entregando aquilo que ele pode entregar e que ele já entregou outrora com a camisa do Vasco da Gama. É um jogador extremamente importante. E o reserva imediato dele é o Vitor Luiz. Querendo ou não, pode dar conta do recado, mas não está no mesmo nível do Lucas Piton. Inclusive, o Lucas Piton merecia ser convocado para a seleção brasileira. É verdade. É nenhum absurdo a gente está falando aí só de 3 jogos que ele não está performando. Três jogos é uma semana e meia no futebol. Uma semana se bobear. Esse jogo, o jogo contra o Atlético Mineiro e um jogo anterior. Qual foi? Atlético Paranaense contra o também, Atlético Paranaense. Brasil, foi mal. De resto, ele é o Piton que a gente conhece. Né? Ele não tá 7 assistências e 6 gols. É o segundo jogador que mais participa de gols. Olha isso, um lateral. Ele não está fazendo péssima partida ao ponto de, por exemplo, ser vaiado. Não. É porque, de fato, mas ele caiu é tão um importante que qualquer coisinha que a gente já repara. Agora, Pedrosa, eu quero saber a pergunta que todo mundo quer saber. Quando que o vascaíno vai assistir Payet e Coutinho juntos ao mesmo tempo? Não só o vascaíno, o povo brasileiro. O craque tem que jogar junto. Eu também quero saber. Você não sabe? Porque assim, se você empatando em São Januário, em 1-1 com o Juventude, com a força de sua torcida, num jogo em que o Vasco fazia um segundo tempo terrível tecnicamente, sem controle de bola, sem criatividade, sem conseguir passar a bola pelo meio, como esses jogadores conseguem fazer, e você não coloca o Payet e o Coutinho juntos, eu não sei quando o Rafael Paiva vai fazer. Para mim, faltou coragem dele, faltou a ousadia necessária para ele poder colocar esses dois jogadores juntos. Porque quando ele tira o Payet e coloca o Coutinho, ou tira o Coutinho e coloca o Payet, são por 2 motivos. Ou tá cansado ou tá mal. O Payet não estava cansado e o Payet estava jogando bem. Verdade. Então você tinha uma oportunidade ali de colocar a criatividade em campo. Poderia ter tirado o Sforza, que estava muito mal, e ter sido um pouco mais ousado, deixava o Hugo Moura mais nessa proteção. Ou poderia, por exemplo, ter tirado o próprio Lucas Piton, que estava mal e o Leandrinho já estava no jogo, colocava o Leandrinho como lateral e tirava o Lucas Piton e colocava o Coutinho nessa posição do lado esquerdo, invertendo com o Payet. E ele não fez isso. Então, assim, para mim é um desperdício muito grande esses dois jogadores não atuarem juntos, nem que sejam 10, 15 minutos pra gente ver isso acontecendo. O Vasco tem um gasto de mais de 2 milhões de reais com esses jogadores por mês. Pra mim é um desperdício de talento, é um desperdício de dinheiro quando você opta por não colocar Payet e Coutinho juntos. Ah, Pedrosa, mas e a questão defensiva?
você tem como se proteger com a bola. Porque um time como o Vasco, que necessita de qualidade, tem que ficar com a bola. O jogo está muito transicional, então fica com a bola. Dá criatividade para o seu time e qualidade. O que não pode é a gente ter 2 jogadores de alto calibre, eu já falei aqui 1000 vezes, o Coutinho não é veterano para poder ficar dando essa desculpa, o Payet sim é veterano, mas o Payet estava bem e poderia ter colocado o Coutinho. O Vasco tem 2 jogadores de alto calibre, eles não vão jogar juntos? Eu não consigo entender. E o Coutinho tá dormindo lá naquele negócio ainda, Exato. Não tá? Deixa o bichinho jogar toda hora, gente. Eu não sei se dá, né, também, porque, imagina, mas os dois ao mesmo tempo... Ele não entrou bem 2 não, tá? minutinhos, O Coutinho a gente não entrou quer. bem não, mas às vezes os 2 caras em campo juntos, eles conseguem progredir. Eu tô doida, só um pouquinho, só um negocinho, esse negócio de 5 minutinhos que eu queria ver. Ô! Vem, né, Luí? Pois não. Você secou, não?